Eu quero que vocês me falem sobre a Angelina Jolie. Eu quero a opinião de vocês sobre a decisão de retirar os seios, porque ela já tem um histórico familiar, e colocou as próteses. O que, que vocês acham disso? A Ah, eu, doutora e a eu professora. vou começar porque essa é uma questão também mais médica, né? Então, tem mulheres que têm um alto risco mesmo de desenvolvimento por um histórico familiar importante. A gente sabe que a maior parte dos casos de câncer de mama não tem relação com histórico familiar. Só 5 a 10% dos casos tem vínculo com histórico familiar. Tem uma questão de 10%. hereditariedade. Tá. Mas existem alguns marcadores, então, em avaliação genética, que chamam a atenção e algumas mulheres tomam essa decisão. Então, e a gente tem pessoas do grupo que têm histórico familiar importante. Então, essas pessoas são escolhas, né? E eu acho que essa escolha tem que ser amparada. Então, tem que ter uma avaliação médica, um bom aconselhamento, e aí é uma escolha de cada um, né? Todas as escolhas implicam em perdas, né? Então, são opções. A gente tem muito ainda que avançar nessa questão do entendimento de toda essa influência genética. Então, genes que são acionados ou não, existe um universo paralelo da genética. Então, é, mas dá para entender perfeitamente alguém que toma uma decisão como essa. E só para fechar a questão da familiaridade, que você estava falando do apoio social também, falando em família, é como as mulheres, as remadoras rosas que remam juntas, seja na equipe Remama Dragão Rosa, nas demais, elas se falam, elas se têm como uma grande família. Então, para fechar essa questão do apoio mútuo e da questão familiar agora também. Patrícia, e você? A tua opinião em relação a Angelina Jolie? Angelina Jolie, é uma opinião pessoal, né? Eu acho que ela tomou uma decisão porque ela tinha caso de mãe na família e outros parentes, outra avó, que acabaram tendo câncer de mama. Então, tem alguns, hoje em dia, tem como você fazer um rastreamento genético e ver se você tem mutações ou se você tem alguns genes que predispõem a um aumento da proliferação de células ou pode ter alguma repercussão que muito provavelmente você pode ser um candidato a desenvolver o câncer de mama também. Então, é uma opinião pessoal. Eu acho que ela não quis correr riscos, entendeu? É Porque ela. irrespeitável, né? Tem que respeitar uma decisão conforme a doutora Cristina falou também. É uma decisão que nós temos que Uhum. respeitar, não dá para criticar, porque para variar sempre tem aquele que critica, que fala bobagem, né? Que não tem Imagina, Não né? se você faz um teste de rastreamento genético, vê que você tem um gene que está relacionado a um um aumento potencial, da né? probabilidade de Claro, você desenvolver câncer de mama, e ela perdeu a mãe, é uma decisão pessoal, mas que tem que ser respeitada, claro. né? Ela que tem que tomar essa. Ah, depois você Cada um pode toma a colocar a sua. prótese Né? também, você pode ficar bonita, você pode, Né? enfim, você pode, hoje você tem tecnologia para isso, para que você possa, enfim, se sentir mulher. Eu acho que é importante para a mulher, o seio é um órgão que para ela tem tudo a ver com Sem dúvida. autoestima, com ela, com a maternidade, com a interação. Uhum. Isso Feminilidade, com tudo, né? Exatamente, eu tenho Sem dúvida. filhas, né? Eu tenho filhas, então a gente aprende a ter. Claro, a gente tem mãe, tem filha, mas a gente sabe e vai com a experiência percebendo o quanto isso é importante.